Olá meus amigos, olá meus irmãos, bem-vindos novamente ao blog Vou Nessa Direção. Mais ou menos 3 meses desde a última formação que nós tivemos aqui. Eu estava trabalhando em 2 empregos e está faltando um pouco de tempo, mas agora, graças a Deus, estou trabalhando em um só e com a graça de Deus nós queremos iniciar essa formação de hoje. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos, Senhor, que o Teu Espírito seja derramado sobre nós, que a Tua graça nos envolva, que o Teu amor nos contagie, que a Tua presença toque a todos aqueles que vão assistir essa formação, para que aqueles que estão afastados possam voltar, aqueles que estão sem direção possam ser encontrados, como aquele filho pródigo, cair em si, e aqueles que estão no Teu caminho, Senhor, que possam progredir na Tua graça e crescer em sabedoria, estatura e em graça. Que pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor derrame bênção sobre bênção e graça sobre graça sobre nós durante essa formação hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito e louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, engrandecido, glorificado, amado, honrado, agora e para sempre. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, hoje eu quero começar de uma forma um pouquinho diferente. Eu tive a inspiração para fazer essa formação. Na verdade, eu tive a inspiração para fazer em inglês. E eu quero começar hoje aqui com um livrinho, um dos clássicos, né, da literatura católica. Quem conhece aí, Santo Agostinho, e o livro de Confissões. Então eu vou ler aqui só o primeiro parágrafo, que já é justamente na página 21, no primeiro parágrafo do livro das Confissões de Santo Agostinho, que ele declara essa maravilhosa frase que é conhecida praticamente no mundo inteiro. Então, para quem não entende muito inglês, eu peço desculpa, mas eu vou traduzir a frase principal aqui. Can any praise be worthy of the Lord's majesty? How magnificent. Eu acho que essa daqui não é latim, né? How magnificent his strength. How inscrutable his wisdom. Man is one of your creatures, Lord, and his instinct is to praise you. He bears about him to mark off the deaf, the sign of his own sin, to remind him that you too art the proud. But still, since he's a part of your creation, he wishes to praise you. The thought of you stirs him so deeply that he cannot be content unless he praises you, because you made us for yourself, and our hearts find no peace until they rest in you. Olha só que coisa maravilhosa, né? You made us for yourself. Ou seja, você nos fez para você mesmo. And our hearts find no peace. E os nossos corações não encontram paz. Until they rest in you. Até que ele descansa em ti. Nós temos aquela famosa, né, tradução do português. O Senhor nos fizestes-nos, Senhor, para vós, e os nossos corações estão inquietos enquanto eles não descansam em ti. Então esse é o tema da nossa formação de hoje. Inquietude. Eu estava trabalhando num bar, na verdade é uma espécie de boate, eu acho que vai ser em português, né? Onde muitos jovens de 18, 19, 20 anos iam e bebiam, dançavam e tentavam se divertir. E durante esses 3 meses que eu estava trabalhando, o meu pensamento era esse:
como que esses jovens estão tentando preencher o vazio que está dentro deles com o vazio que está aqui nas bebidas, com a ilusão que está aqui nas festas, com a ideia de que eles vão conseguir ser felizes, eles vão conseguir descansar, o cansaço do dia, trocando a mente no trabalho, trocando as responsabilidades, trocando as preocupações por bebida para esquecer. Enfim, eu cheguei nessa conclusão de que não adianta tentar descansar fazendo outras coisas. Você que está assistindo aí, você que às vezes anda muito cansado com as suas responsabilidades, com a sua família, com os pesos da vida, né? Com o estresse, com os compromissos, com o trabalho, com as despesas, com os gastos. Você que às vezes, como eu, durante esses últimos 3 meses, às vezes não dorme muito bem, às vezes não é nem porque você está trabalhando em 2 empregos, às vezes é por insônia, às vezes é porque você está passando por um problema, uma situação, e você fica pensando de noite como você vai conseguir resolver. Essa inquietude não vai resolver, né? Na verdade, preocupação já diz o que significa, é uma ocupação antes, uma ocupação anteriormente à coisa em si. Se a preocupação não resolve, por que a gente fica com isso na cabeça, né? Quantas pessoas não dormem, quantas pessoas pensando no que elas têm que resolver, no que elas têm que fazer, elas ficam inquietas. E Santo Agostinho é uma pessoa que, conhecendo bem da natureza humana, ele dizia que o nosso coração vai permanecer inquieto, não só por causa das coisas naturais, mas também por causa da nossa humanidade, por causa da nossa alma, porque a gente tem corpo, alma e espírito. Muitas vezes a gente tenta só resolver os problemas da carne, resolver os problemas desse mundo, mas a nossa alma fica inquieta, o nosso espírito fica inquieto, clamando por Deus, sedento por Deus. E eu lembro de outra frase de Santo Agostinho que vem muito bem como uma luva nessa passagem, de que o nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. É outra frase que ele dizia, que Deus tem sede de que nós tenhamos sede dele. Ele colocou isso em nós. Lá no nosso espírito existe um vazio que só Deus pode preencher. Então, falando das coisas humanas, né, das coisas da carne, eu queria começar também com a passagem de São Paulo, que está no Romanos capítulo 7, no versículo 18. Esse daqui é São Paulo e somos cada um de nós. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, São Paulo sendo aquele que era Saulo, que se converteu para Paulo. Muitas pessoas só falam do São Paulo santo, mas eles esquecem do Saulo, né? O que ele foi a vida inteira. O que ele se tornou no ápice da sua vida, perseguidor dos cristãos. De tudo aquilo que na cabeça dele era considerado normal, e por causa de Jesus, ele foi transformado, ele foi renovado, ele foi mudado, como muitos de nós. Às vezes você que está assistindo, você teve essa experiência, você também foi tocado, você foi transformado, você foi mudado, você mudou a sua mentalidade, mudou o seu jeito de vestir, mudou o seu jeito de falar, mudou as pessoas, mudou os lugares onde você vai, mudou as suas rotinas, mudou o seu final de semana, que pelo menos você incluiu um tempo para ir participar da missa, pelo menos você separa às vezes um tempo para Deus, você separa um tempo para rezar o terço, você separa um tempo às vezes para participar de um grupo de oração. Mas enfim,
São Paulo, como muitos de nós, teve uma experiência com Jesus e teve a sua vida transformada, mas a sua transformação, embora o seu encontro com Jesus, é claro que São Paulo também é um caso de prodígio extraordinário, que ele estava cego por 3 dias e Jesus apareceu para ele, revelou tudo o que ele tinha que fazer, tudo o que ele tinha que sofrer, ele aceitou. E foi só por causa disso que Ananias foi lá, impôs as mãos e ele recobrou a vista. Ele aceitou o chamado, ele aceitou a missão, mas aí ele teve que entrar na batalha. E nessa batalha ele descobriu que o pecado da carne dele fazia com que ele fizesse o que ele não queria. Isso é o que acontece também conosco. Os apegos, o que o pecado deixa em nós. Porque nós, como católicos, nós sabemos, né? O sangue de Jesus, como está escrito em 1 João 1,7, nos purifica de todo pecado. Na Igreja Católica, através do sacramento da confissão, quando a gente confessa os nossos pecados, quando o padre diz, eu te absolvo, em nome de Cristo e da Igreja, de seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os nossos pecados são apagados, não existe mais. Mas o que o pecado produz no nosso corpo fica. Isso significa é a concupiscência. É a mancha do pecado. Não só a mancha do pecado original, mas é a mancha do nosso pecado também. Ele faz com que esses apegos, essas coisas, permaneçam em nós e nós ficamos fracos. E aí quando a gente quer fazer o bem, a gente tem uma determinação, como São Paulo encontrou Jesus, eu quero amar todo mundo, e ele falou, eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar. Na hora que chegava a hora, ele ficava com raiva e brigava, como ele discutia com os apóstolos, com Pedro, com Paulo, e São Paulo é um dos apóstolos que ele não se dava muito bem com os outros apóstolos, assim, a longo prazo. A curto prazo, sim, mas a longo prazo. Por isso que nós vemos aqui que eles discutiam sobre a questão de ser judeu, discutiam sobre a questão, as questões antigas, na verdade, do judaísmo, né? O que vale. E aí ele preparava o discurso, ele fazia o discurso, e depois, na hora que chegava a hora de agir, ele ficava como se estivesse preso. E aquilo segurava ele. Ele mesmo declara, né? Para que eu fosse liberto do pecado do orgulho, porque ele teve revelações extraordinárias, né? Do céu na terra. Foi-me dado um espinho na carne, né? Um anjo de Satanás para me esbofetear, para me livrar do orgulho. Então São Paulo tinha isso, ele reconhecia isso. E ele sabia que ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia, por causa que o pecado, olha só, não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou o que faço, mas sim o pecado que em mim habita. E falando sobre o pecado que em mim habita, muitos de nós podemos lembrar a nossa vida de pecado e que muito do que nós vivemos hoje ainda é fruto do que nós não vencemos, do que nós não nos purificamos, do que nós não conseguimos progredir na graça de Deus por causa de pequenas coisas que pode ser que possa nos prender, que pode ser que nos faça ficar inquietos. Enquanto nós estamos inquietos, nosso coração não descansa em Deus. E nós só vamos deixar de ser inquietos quando nós entregarmos tudo em Deus. Descansar nossa vida, as coisas da carne, as coisas da alma, as coisas do Espírito, mergulhar no coração de Jesus. Entregar tudo. E olha só, eu queria pegar outra palavra de Paulo também, para a gente continuar aqui em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9. É claro que aqui Paulo está falando sobre o reino dos céus, está falando sobre a eternidade, sobre a salvação. Mas é muito interessante porque os assuntos que ele toca são os assuntos também que a gente vive e que faz com que a gente permaneça inquieto nesse mundo. Olha só, se não é por causa que a gente faz o mal que a gente não quer, mas a gente faz o mal que a gente não queria fazer, mas o bem que a gente queria fazer, o amor que a gente queria dar para os outros, a bondade que a gente queria transparecer, a caridade que a gente queria
passar à frente. Muitas vezes a gente não faz, é por causa desses detalhes aqui, que faz com que a gente fique inquieto, que faz com que a gente fique preso. E aqui ao final dessa parte aqui do capítulo 6, ele também vai comentar o que a gente precisa para que a gente possa descansar em Deus, o que a gente precisa deixar acontecer na nossa vida. A cada dia, não é uma coisa estática. É como Paulo teve essa experiência, fez a resolução por Jesus, teve um encontro que transformou a sua vida de uma vez por todas, mas a sua batalha continuou dia após dia, dia após dia, dia após dia. É assim também conosco. Nós também temos que fazer isso. Porque senão essa inquietude, esses anseios, essas vontades, esses desejos, os desequilíbrios, as paixões desordenadas, a concupiscência vai fazer com que a gente viva uma vida de ilusão. Vamos lá então, no capítulo 6, 1 Coríntios 6, versículo 9. Olha só o que ele diz. Daqui é Paulo falando ainda, hein? Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Injustos. Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Meus irmãos, palavra do Senhor. Graças a Deus, isso daqui é tão sério que ele diz respeito à nossa salvação, diz respeito ao lugar que a gente vai, diz respeito ao reino de Deus. Porque em João, no capítulo 14, Jesus disse... Deixa eu pegar aqui também, só porque eu estou falando disso. João, no capítulo 14, olha só, Jesus falou: não se perturbe o vosso coração, não se inquiete o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Jesus foi à nossa frente. Ele foi para preparar um lugar. E tem o nosso lugar lá no céu, a morada do Pai, o céu, a eternidade, a salvação está garantida para a gente. Mas, se a gente não se libertar dessas coisas da carne, dessas coisas que nos faz ficar inquietos, dessas imperfeições, desses pecados, pode ser que a gente não alcance o reino dos céus. Pode ser que a gente não ocupe o lugar que está predestinado para a gente desde a fundação do mundo, que Jesus está preparando a morada na casa do Pai, no céu, na eternidade, para nós. Olha só, então ele começa falando: os injustos não hão de possuir o reino de Deus. Injustiça. Injustiça, quando fala disso, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquela palavra do catecismo, de que fala de patrões que não pagam os seus funcionários o salário justo. Isso é injustiça. A gente sabe que no Brasil o salário mínimo é uma miséria. Fazendo o estudo da realidade, o salário mínimo do Brasil tinha que ser pelo menos 3 a 4 mil reais. O salário mínimo tinha que ser esse. Para começar, aí já está errado, aí já é injustiça. Mas é claro, existem muitas outras questões de injustiça. Eu não vou me delongar nisso, mas cada um de nós pode pensar nessa questão aqui da injustiça. E por que as pessoas cometem injustiça? Porque elas estão presas à concupiscência aqui. Em vez de ser justo, de pagar o salário justo, de praticar a justiça, o que a gente faz com os outros, a gente está preso nessa concupiscência. A gente queria fazer o bem, mas a gente faz o mal. Olha só, não vos enganeis, nem os impuros. Aqui, é claro, impureza é uma linguagem que Paulo usa muitas vezes. Aqui pode ser qualquer impureza que você pode pensar, mas é principalmente a impureza sexual aqui. Ele está falando dos apetites sexuais, né?
impureza de pensar, impureza de falar de forma impura, pensar em coisas impuras e fazer coisas impuras. Ele diz: não hão de possuir o reino de Deus os impuros. Os idólatras. É engraçado que muitos protestantes gostam de usar essa palavra aqui, falando que os católicos são idólatras, porque eles adoram imagem. Que na verdade eles não entendem, né, da doutrina católica, que a gente não adora imagem, a gente não adora os santos, a gente não adora os anjos, a gente não adora a Nossa Senhora, a gente venera. É uma coisa completamente diferente que também muitos deles não entendem. Mas a idolatria é muito maior ao dinheiro do que a qualquer coisa no mundo que a gente vive hoje em dia. Idolatria ao dinheiro. Existe uma coisa de idolatria tão grande no meio dos protestantes que existe até a teologia da prosperidade. É que se Deus te abençoar, você vai ter bens materiais. Isso é idolatria, isso é uma desgraça. Existe a idolatria da doença. Pessoas que são apegadas às suas doenças, que não querem receber cura não. Não busca a cura. Não quer ser limpa, não quer ser restaurada, porque se acostuma. A idolatria da fama, né? É tão interessante isso, quantas pessoas se consideram ídolos dos outros, né? Cantores, popstars, famosos, gente que é milionária, como esses nos Estados Unidos, da família Kardashian, que qualquer coisa que eles fazem tem um documentário sobre a vida deles, né? Que eles ficam fazendo caso de coisa e falando de dinheiro e vivendo uma vida de luxo assim, e eles são ídolos de muitas pessoas. Isso é idolatria. Idolatria é tirar Deus do centro e colocar qualquer outra coisa que seja. Os idólatras não vão herdar o reino dos céus. Os idólatras fazem isso porque eles estão presos aqui, ó. Porque eles estão inquietos, o coração deles não repousa em Deus. Os adúlteros, adultério, né, é a pessoa que tem um compromisso com alguém, que é casada, que recebeu a bênção de Deus dentro do matrimônio e ela tem casos extraconjugais, esse é adultério. Manter relações sexuais com uma outra pessoa fora do casamento. Isso é inquietação, inquietude. Concupiscência da carne, pecado. Não vai herdar o reino de Deus. Os efeminados. Olha só, é tão interessante essa palavra que São Paulo usa, os efeminados. Se a gente voltar em Romanos, no capítulo 1, ele vai explicar, né? A questão da homossexualidade. Olha lá, vamos lá. Olha aqui o que ele diz. Romanos 1, versículo 20. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade se tornaram visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar. Por quê? Conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Olha a inquietude. Nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato, pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos, mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui é a idolatria. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Efeminados. Esse negócio aí de LGBTQI, não sei o que é lá, de siglas, homens que querem se vestir de mulher, homens que se consideram mulheres, homens que pela doutrina espírita acreditam que
são a reencarnação de uma mulher, por isso que eles têm atração pelo outro sexo, mas efeminados. Aqui ele não fala nem de sexualidade. O simples fato de um homem ser feminino, ser afeminado, não vai herdar o reino dos céus. A concupiscência, essa inquietação, nem os devassos, devassidão. Ele diz aqui já em seguida, né? Ele vai falar aqui, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Nem os bêbados. Devassidão e bebedeira. É a questão de perder o controle de si e entregar o controle, o equilíbrio, trocar o seu próprio equilíbrio pela devassidão. É ponto de você fazer coisas que você acha que normalmente não faria e você perdeu o controle do seu corpo, você perdeu o equilíbrio do seu corpo. Porque na igreja, né, nós sabemos que o fato de você beber não é pecado. Nós não somos ignorantes como os protestantes, que tomam isso daqui ao pé da letra e falam assim, você não pode beber. Beber não é pecado, mas o ficar bêbado ao ponto de você entrar numa situação de devassidão, causar escândalos, não herdará o reino de Deus. De novo, por que alguém faz isso? É porque está inquieto. É porque não conseguiu ainda repousar, descansar o coração em Deus. Olha só o que ele continua dizendo, nem os ladrões. Os ladrões que ficam presos no seu roubo. Os ladrões que não se libertam. Tem até aquela palavra para designar, né? Se for pobre, fala que é ladrão. Se for rico, fala que é doente. Os ladrões não herdarão o reino dos céus. Nem os avarentos, avareza, né? O apego às coisas materiais. Nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Olha só, meus irmãos, por que alguém é injusto? Por que a gente é impuro? Por que a gente é idólatra? Por que a gente é adúltero? Por que a gente é efeminado? Por que a gente é devasso? Por que a gente é ladrão? Por que a gente é avarento? Por que a gente é bêbado, difamador e assaltante? Porque a gente está tentando buscar o sentido da nossa vida nas coisas desse mundo. Porque a gente está tentando satisfazer esse anseio que existe dentro de nós, essa sede que Deus colocou por Ele dentro de nós, pelas coisas da carne, pelas coisas da terra, pelas coisas desse mundo, e nunca vai satisfazer. A gente nunca vai ficar satisfeito. E a gente... E você percebeu a ligação que tem entre um pecado, entre uma dessas inquietações e a outra? Porque se a pessoa ela é injusta, ela dá um outro passo e ela vai ser impura. Se ela é impura, ela vai ser idólatra, ela vai tirar Deus do centro. Se ela é idólatra, ela vai ser adúltera, ela vai ser efeminado, vai ser devasso, vai ser ladrão, vai ser avarento, vai ser bêbado, vai ser difamador, vai ser assaltante. Um pecado está ligado ao outro. É por isso que nós conhecemos, né, os 7 pecados capitais, que é deles originam-se todos os outros, e um está ligado com o outro. O Catecismo da Igreja também diz respeito a isso quando fala da concupiscência. O pecado ele tende a se reproduzir, a aumentar. E a gente peca porque a gente erra o alvo. Isso é o pecado. A gente quer fazer o bem, a gente faz o mal. A gente quer amar a Deus, a gente ama as coisas da carne. A gente quer buscar a Deus, a gente busca o dinheiro. A gente quer ser feliz, a gente quer fazer a vontade de Deus, porque a gente sabe que a nossa felicidade é na vontade de Deus, mas a gente erra o alvo. A gente está querendo andar na direção de Cristo e a gente se desvia. E olha só o que Jesus diz, né? Não os desvieis nem para a direita nem para a esquerda. A gente tem que ir reto. A gente é como Pedro, andando nas águas. Tem fé em Jesus? Tem. Vem para fora da barca, anda ao meu encontro, sou eu. A gente pisa no mar.
E quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, a gente afunda. Isso é errar o alvo, a gente perde, a gente esquece. Da onde que a gente veio? A gente veio de Deus. E é para lá que a gente vai voltar. É lá. A gente pertence ao céu, a gente não pertence à terra, a gente não pertence às coisas da carne, a gente pertence a Deus. Olha só que bonito. O pensamento do Senhor mexe com a gente tão profundamente que a gente não consegue ser feliz, a não ser que a gente louve a Deus. Porque Deus nos fez para Ele mesmo e os nossos corações estão inquietos. Os nossos corações não encontram paz até que eles descansem em Ti, Senhor. E olha só, para a gente terminar, o que Paulo continua dizendo no versículo 11, no capítulo 6 de Coríntios. Continuando aqui, né? Ao menos alguns de vós têm sido isto, ou muitos de nós, né? Mas fostes lavados. Esse é o segredo. Essa é a graça. Fostes lavados. Você que está nessa situação, você que se acha injusto, você que se acha impuro, você acha que você, pelo que eu falei hoje aqui, você se encontrou e você viu a idolatria que você está fazendo, você que está vivendo o adultério, você que é efeminado, você que se encontra nesse estado de ser bêbado sempre, de devassidão, você que se considera um ladrão, um avarento, um difamador, você que é assaltante. Deixa que essa palavra te toque agora. Vós fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Quero ler de novo. E que enquanto eu leio você possa receber a graça de Deus, você possa receber a paz do Senhor, você possa receber a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre essa situação que você está passando, sobre essa inquietação que você está vivendo, que você possa repousar em Deus. Fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Nós queremos, Senhor, pedir essa graça. Lavados como tantos de nós, Senhor, cegos. Como aquele soldado romano, Senhor, que era considerado vesgo, não enxergava direito e enfiou a lança no teu coração e o sangue e a água que jorrou curou a sua visão, Senhor. Nós queremos pedir a mesma graça, que nós sejamos lavados. Lavados, Senhor, a nossa mente, a nossa mentalidade, o jeito que nós pensamos, Senhor. Lava a nossa visão, lava os nossos olhos físicos e espirituais, Senhor. Nós queremos te ver, nós queremos ser puros, nós queremos ter os nossos olhos purificados, lavados, Senhor. Lava o nosso corpo, Jesus. Lava a nossa sexualidade. Lava os nossos ouvidos, Senhor. Lava as palavras que as pessoas disseram que pode ter ferido, Senhor. Lava a nossa boca toda vez que nós propagamos difamações da vida alheia. Lava, Senhor. Nós queremos fazer o bem, mas nós acabamos fazendo o mal. Por isso nós precisamos ser lavados como aquele soldado, Jesus. Lava o nosso corpo, lava a nossa alma, lava o nosso espírito. Mas não só queremos ser lavados, mas queremos também ser santificados e justificados pelo Teu nome, Jesus. Pela Tua cruz, pelo poder do Teu sangue, pelo poder do Teu Espírito.
Conceda-nos a graça de ser lavados, Senhor. Conceda-nos a graça de ser purificados. Conceda-nos a graça, Senhor, de que todas as nossas inquietações agora, todo esse pecado, toda essa impureza, todo esse fruto do nosso pecado, que é a concupiscência, seja lavado e nós sejamos santificados, justificados em Ti, na Tua cruz, no Teu sangue, no Teu Espírito. Dai-nos a Tua paz, Senhor. Dai-nos a graça de repousar em Ti. Dai-nos a graça de mergulhar no Teu coração. Dai a graça, Senhor, de que nós sejamos renovados na Tua presença, restaurados para Te servir. Aviva em nós o ardor, Senhor, da Tua graça, da Tua presença, o desejo de Te servir. Derrama a torrente de graça, de conversão, de santificação, de libertação, de purificação. E enche-nos com Teu Espírito Santo, para que nós possamos permanecer na Tua presença, Senhor. Não só por hoje, mas por todos os dias da nossa vida. Bendito seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor para sempre. Exaltado seja. Engrandecido seja, Senhor. Nós Te exaltamos, nós Te bendizemos. O Senhor habita no meio dos louvores. Como essa canção diz, Senhor, nós queremos Te engrandecer. Os louvores que preenchem os espaços e nos purificam, Senhor. E que nos revelam que Tu és o Rei e aquele que mantém os nossos corações, Senhor. Nós não temos descanso até que nós descansemos em Ti, Senhor. Nós somos inquietos, apegados, mas nós Te louvamos, porque através deste louvor o Senhor também nos liberta. Bendito sejas Tu, Senhor. Bendito sejas Tu, Senhor. Dai-nos a graça de repousar em Ti. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.